Estou aqui para fazer a apresentação, então, do portfólio da unidade C2, do curso de Teologia Católica da Uninter. E hoje, a discussão proposta é sobre a violência contra a mulher. Esse é o tema central. E o objetivo dessa apresentação é fazer uma discussão sobre esse tema a partir de 2 cidades. Um estudo comparativo com alguns elementos da cidade de Goiás Velho, ou também chamada de cidade de Goiás, no estado de Goiás, e a cidade onde nós residimos, eu e o meu colega Oswaldo Reginato, aqui em Matinhos, no litoral do Paraná. Para isso, então, eu vou agora compartilhar com vocês a nossa apresentação. Então, o combate à violência contra a mulher é o tema, como já colocado anteriormente. Mas, efetivamente, o que é a violência contra a mulher? É qualquer ação ou conduta baseada no gênero que causa morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. E os dados apontam que isso ocorre em todas as classes sociais e é independente de idade, sexo, raça, etnia, grau de instrução ou orientação sexual. E a pergunta que temos é: trata-se de uma realidade generalizada? Sabemos que políticas públicas criadas pelo Estado ainda são insuficientes para erradicar a violência. E os dados nos indicam que o Brasil é o 5º país num ranking de 83 em assassinato contra as mulheres. São dados alarmantes que podem ser confirmados através de estudos conduzidos pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins e o Centro para a Equidade em Saúde e Gênero. O feminicídio é só uma face, ou a face mais evidente da violência contra a mulher, e ocorre depois de uma série de eventos anteriores. Os estudos conduzidos, então, nos Estados Unidos dão conta de que pelo menos 1 a cada 3 mulheres têm sido golpeadas, forçadas a terem ou manterem relações sexuais, maltratada de alguma maneira durante o transcurso de sua vida. E se olharmos o mapa numa realidade global, esses dados, eles são realmente gerais, né? As mulheres têm, ao longo da sua vida, diferentes experiências físicas de violência, ou sexual ou física, com parceiros ou não parceiros. E os números estão aí espalhados ao longo de todo o planeta. Bem, como eu frisei no início, a ideia é a gente fazer um pequeno comparativo e apontar algumas realidades e reflexões acerca desta problemática. A cidade de Goiás, que é objeto do nosso estudo, tem 300 anos de história. Foi a primeira capital do estado e desde 2001 é reconhecida como patrimônio da humanidade. Não é uma cidade muito grande, tem pelos dados de IBGE de 2020, cerca de 22 mil habitantes. Lá se encontra um centro especializado de atendimento à mulher. Neste centro, temos possibilidades, né? O município oferece algumas possibilidades para as vítimas de violência. São prestados serviços de atenção social, psicológico e jurídico. O atendimento é composto, então, no primeiro momento de um acolhimento, de uma orientação, e depois as vítimas de violência são encaminhadas à rede de atenção. Através desse centro especializado, nós tivemos acesso a algumas informações e dados extremamente importantes que nos ajudam na nossa análise. Na cidade de Goiás, os dados apontam que 41%, cerca de 41%, são mulheres entre 18 e 35 anos. Uma investigação na literatura nos aponta que justamente mulheres em idade fértil e jovens são as mais atingidas e são as mais vitimadas. Isso ocorre porque é uma perspectiva de dominação, né, dessa situação de emancipação da mulher em que ela está conquistando a sua autonomia. Os dados também desse centro especializado da cidade de Goiás nos apontam que 62%
62% são mulheres que moram com o agressor, 40% são mulheres negras, e um dado que contribui com o primeiro, que aponta que 64% não dependem financeiramente do agressor. Um outro dado importante é que a primeira situação é causada pelo amásio, né, pelo companheiro, pelo concubino, e depois a vítima relata ser violentada pelo namorado. Então, de maneira geral, esses são os dados apontados e apresentados lá na cidade de Goiás. E o que o Estado, nas suas diferentes esferas, nesta realidade, tem feito, né? Então, desde 2018 e depois em 2019, o governo estadual decretou, né, estabeleceu 2 decretos definindo, então, o Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher. E ele tem o objetivo de juntar as diferentes esferas de governo, mobilizá-las, né, no sentido de combater a violência doméstica. Como é que isso tem sido feito? São feitas operações policiais, campanhas publicitárias, a possibilidade de criação de aplicativos, né, para denúncia, e também esse envolvimento nas 3 esferas de poder. Além disso, né, esse decreto prevê investimentos em infraestrutura e principalmente capacitação de servidores e agentes da sociedade civil que estão diretamente relacionados com o combate à violência contra a mulher. Na cidade de Goiás, uma das ações que já está sendo feita é a promoção desses grupos chamados grupos reflexivos, que são homens e homens agressores que recebem, então, um apoio psicológico no sentido de saber lidar com a frustração de que a mulher está numa situação de emancipação e que ela não precisa ser violentada, né? Ele não precisa discordar da situação da mulher de forma violenta. Comparativamente, o nosso vídeo não é um vídeo muito longo, nós temos, então, a realidade aqui do litoral do Paraná, onde está a cidade de Matinhos, né? Desde o início de 2020, já foram registrados 4 feminicídios, sendo que 3 ocorreram em Paranaguá e 1 aqui em Matinhos. Por sua vez, o município de Matinhos, ele está na vanguarda aqui no litoral das ações de prevenção nessa esfera de poder. Matinhos é o primeiro município do litoral a implantar o botão do pânico, né? Também é o primeiro município que tem a Patrulha Maria da Penha. E através de um decreto municipal também possibilitou que os servidores sejam qualificados no trato com mulheres vitimadas. Uma articulação bastante importante que eu pude acessar é entre o Ministério Público, o Departamento de Defesa da Mulher e a Delegacia Cidadã. Mesmo nós não tendo ainda dados como a cidade de Goiás Velho, nós podemos observar que há uma ação conjunta de diferentes esferas de poder aqui no município, no sentido, então, de possibilitar um apoio e ações preventivas neste campo de atuação. E uma dessas reivindicações trata-se da construção de um abrigo para as mulheres vítimas de violência. É uma das ações de infraestrutura mais evidentes e que estão latentes para consolidar essas ações entre o Ministério Público, o Departamento de Defesa e a Delegacia Cidadã. Onde, então, o município de Matinhos precisa melhorar? Um dos empecilhos, então, justamente para, registrar, né, é a questão do exame de corpo de delito que é feito no Instituto Médico Legal. Devido à baixa renda ou alguns outros empecilhos, as mulheres agredidas não conseguem ir a Paranaguá, que é onde o local onde fica o IML mais próximo. Outra questão também apontada aqui pelos dados que a gente conseguiu levantar no município é que há 2 ou no máximo 3 anos não há mais a Defensoria Pública, não tem mais o escritório de Defensoria Pública no município. Isso também é uma das questões levantadas e que merece reflexão e ação do poder público. De forma geral, esses são alguns dados, então o objetivo era apontar a realidade de Goiás Velho, a realidade de Matinhos e algumas especificidades locais, bem como alguns projetos que os municípios estão fazendo, né? E aí, o que nós podemos concluir
Apesar da carência de dados oficiais, principalmente aqui no município de Matinhos, a percepção é de que a violência doméstica é de maior gravidade, é um problema de maior gravidade. Precisamos, então, intensificar essas ações de sensibilização dos profissionais que atendem as mulheres, né, assegurando, então, que elas tenham proteção, que elas tenham acolhimento. E ainda, um dos fatores bem importantes levantados é com relação ao preconceito à mulher em situação de violência. E para finalizar, eu coloquei essas imagens, né? Colocamos essas imagens, e elas têm o objetivo também de nos sensibilizar. No sentido de que nossa sociedade precisa desconstruir o paradigma de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É um paradigma que está instituído, que a gente não consegue, então, avançar nas ações quando a mulher já foi vítima de violência. Nesse sentido, a mulher precisa de apoio, pois sua autoestima, em muitos casos, está muito abalada. E aí a gente percebe, né, através das imagens, que a agressão pode ser física ou psicológica, mas nós, enquanto homens, temos que ter atitudes para mudar esta história. E uma mensagem final, né, que nós, homens, possamos construir uma postura de enfrentamento nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho e nos espaços públicos. Obrigado. Então, esse foi o nosso vídeo aqui do módulo C2, da fase C2, do curso de Teologia Católica da Uninter. Obrigado.